Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith. Você sabe o que significa plot twist? Esse termo que todo mundo fala tanto. Tal série teve um plot twist muito legal. Que raio significa esse termo? Chegou a hora de você aprender de fato o que significa isso pra você nunca mais ficar boiando no meio das conversas na hora que você lê um texto ou vê um vídeo em algum lugar de alguém falando sobre isso. Mas pra eu explicar o que significa plot twist, eu primeiro preciso explicar o que significa um plot. Plot nada mais é do que o enredo de uma série. Não é necessariamente a sinopse é meio que um resumo. O plot é realmente o enredo, tudo que acontece na série. Vou dar um exemplo bem clássico de filme, por exemplo. Qual que é o plot do Titanic? O Titanic é uma galera que tá no navio, e o dono do navio falou que esse navio era impossível de afundar, que nem Deus afundaria e tal, não sei o que. Só que aí esse navio acabou batendo no iceberg, e o navio afundou, e aí no filme a gente vê como é que as pessoas fizeram pra sobreviver, e o que aconteceu durante esse acidente. Sabe, fiz da minha cabeça, que esse é mais ou menos o plot do filme Titanic. Então deu pra entender? É o enredo, é do que aquela obra, no caso a série, se trata. Vou dar mais dois exemplos rapidinhos agora de série. Qual que é o plot de Supernatural? Supernatural são dois amigos que são caçadores de fantasmas, de demônios e coisas obscuras, que estão buscando vingança pela mãe, que foi morta por um desses demônios quando eles ainda eram crianças, e em busca dessa vingança, eles vão matando vários demônios, salvando várias pessoas, caçando um monte de coisas, e acabam descobrindo que eles têm uma importância muito maior na história do que eles imaginavam. É mais ou menos assim o plot de Supernatural. Ou o plot de Friends também, que são 6 amigos que estão ali na casa dos 20, 30 anos e estão vivendo o cotidiano, dia a dia, situações normais das pessoas que estão por essa idade. Problemas com trabalho, com relacionamentos amorosos, problemas com os amigos, dificuldade de conseguir alguma coisa na carreira que eles querem, sabe? Então, isso é um plot, é o enredo da série, do que ela se trata. Então, essa primeira parte deu pra entender, né? Tá fácil. Agora eu vou explicar o que é um plot twist. Mas antes de eu explicar o que é plot twist, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo e deixa seu gostei também se você estiver gostando do vídeo até agora. E vem se tornar um apoiador aqui do canal também a partir de R$1 por mês apenas. E aí você pode participar dos grupos do Facebook e do WhatsApp que já estão funcionando. E também pode participar dos sorteios que vão começar a funcionar, de caneca, camiseta, livro, quadro e todo um monte de coisas envolvendo séries. Então se quiser saber um pouco mais de detalhes sobre isso, é só clicar no card aqui em cima. Agora, o que é um plot twist? O plot vocês já entenderam que é o enredo. Plot twist é uma reviravolta naquele enredo. É uma coisa que o criador da série, ele faz pra te manipular. Vou tentar explicar melhor. Sabe quando você tá assistindo uma série, né, você tá acompanhando um protagonista ali, que ele é bonzinho e tal, e chega em um determinado episódio, normalmente é no final da temporada, ou no final da série, e você descobre que aquele cara que tava sendo bonzinho, na verdade ele é mau, e ele tava fazendo um monte de coisas erradas por trás de todas aquelas coisas boas que ele vinha apresentando em todos os episódios, e aí chega no final, dá aquela reviravolta. Nossa, então tudo que ele fez foi de propósito. Todos aqueles erros que ele fazia sem querer, ele fez de propósito pra acontecer as coisas que aconteceram, tal. Nossa, a mente explode e tal. Então, foi uma reviravolta que teve, que muda tudo aquilo que você tinha assistido até lá. Isso é um plot twist. É quando a série te manipula pra você pensar de um jeito, e aí um determinado acontecimento muda a sua visão de tudo aquilo que já aconteceu, entendeu? Ou não precisa nem ser só isso. Pode qualquer coisa que cria essa reviravolta, que faz você reavaliar tudo aquilo que você já assistiu, é um plot twist. Mas é quando acontece uma coisa propositalmente, quando já foi pensado daquela forma. Não quando acontece sem querer. Por exemplo, Two and a Half Men mudou muito a história, assim, do 8ª pra 9ª temporada, porque mudou o protagonista, que era o Charlie, e depois virou o Ashton Kutcher, que eu não lembro o nome do personagem dele. Então aquilo não foi uma coisa pensada. Chegar na 8ª temporada a gente vai tirar o protagonista e tal, e trocar. Não foi uma coisa pensada, foi uma coisa que aconteceu no momento por causa da vida pessoal dos atores, e dos produtores e do criador. Então plot twist é quando realmente a história foi pensada daquela forma pra chegar no final e dar uma reviravolta. Tanto que isso funciona muito bem quando você vai reassistir todos esses episódios, e aí você já começa a perceber um monte de coisas que você não tinha percebido, porque você estava sendo manipulado pra pensar de uma forma. Eu não sei se deu pra entender ou se ficou muito confuso, mas eu vou dar alguns exemplos aqui, e se você não quiser tomar spoiler, eu vou deixar um tempinho aqui embaixo pra você pular esse spoiler. Eu vou começar dando um exemplo de Game of Thrones, por exemplo, que teve um plot twist no final da sua primeira temporada. Então se você não assistiu a primeira temporada e não quiser tomar spoiler, pula pra esse tempo que tá aqui embaixo. Quando começou a primeira temporada de Game of Thrones, acho que 98% das pessoas que assistiam achavam que o Ned Stark era o protagonista da série, porque era o que mais aparecia, né, era o que tava ajudando o rei, era o bonzinho, era a família Stark que tava, né, tentando sobreviver ali e tal, fazendo as coisas, não lembro muito bem tudo que aconteceu, mas parecia que o Ned Stark era o protagonista. Chegou no 9º episódio que aconteceu, foi decapitado. Mano, aquilo deu uma explosão na mente de todo mundo, velho, a não ser quem já tinha lido o livro ou quem já tava desconfiado. Mas a gente achou que ele ia se libertar, porque ele foi preso e tal, e ele era o protagonista. E como é que o protagonista morre na primeira temporada? O bagulho tá programado pra ter um monte de temporada, tipo, na primeira o protagonista morre desse jeito ainda. O que vai ser da série aqui pra frente? Só que a série
série foi manipulada pra nós acharmos que ele era o protagonista. Mas agora quem já tá na 7ª temporada, né, quem já assistiu a 7ª, sabe que os protagonistas são outros, que são os que estão vivos até agora. Que já poderiam ter morrido porque eram mais fracos do que o Ned Stark na época, mas estão vivos até hoje porque eles eram os verdadeiros protagonistas. Então foi um plot twist. Você foi manipulado durante a primeira temporada inteira pra achar que era uma coisa, pra chegar no final da primeira temporada e era outra. Agora eu vou dar outro exemplo aqui de Mr. Robot. Então se você ainda não assistiu a primeira temporada de Mr. Robot, pula pra esse tempo que tá aqui embaixo. Lá em Mr. Robot, o personagem principal, ele tem várias paranoias, ele conversa com a gente, que nós somos como se fosse a consciência dele, né? Alguém que tá dentro da cabeça dele. E ele conversa com nós, que estamos assistindo a série e tal, e ele encontra um cara que se denomina Mr. Robot, que é uma jaqueta escrito Mr. Robot e tal, e que esse cara fundou a Fuck Society, né? F-Society, que era um grupo de resistência de hackers ali, que ia contra o governo e contra umas empresas corporativas e tal. E aí esse Mr. Robot chama o Elliot pra participar da Fuck Society, porque ele é um hacker bom e tal, não sei o que, e o Elliot acaba se convencendo, só que acha que as coisas que o Mr. Robot tá fazendo não são muito legais, são muito agressivas e tal, não sei o que, e eles têm vários momentos de conversa. Só que chega no final da primeira temporada, a gente percebe que o Elliot, ele tem uns problemas na cabeça, e o Mr. Robot, na verdade, era ele, e a imagem que ele via do Mr. Robot era do pai dele, que já tinha morrido quando ele era criança. Então tudo que o Mr. Robot fazia, na verdade, era ele fazendo com uma dupla personalidade, ao melhor estilo do filme Clube da Luta. Então aquilo pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava. Acho que talvez uma ou outra pessoa desconfiasse, mas ninguém esperava que o Mr. Robot realmente fosse ele o tempo todo, e que tudo que estava acontecendo com os dois personagens era só com ele. Só que era uma dupla personalidade que nem ele mesmo sabia que estava acontecendo, entendeu? Então, mano, é um plot twist muito fodido. Faz a gente rever a primeira temporada, a gente ver com outros olhos. Tudo fez um outro sentido agora, depois dessa revelação. Agora, quer ver mais um outro exemplo de plot twist? How I Met Your Mother. Se você não terminou a última temporada dessa série, pula pra esse tempo que tá aqui. Em How I Met Your Mother, a gente pensou o tempo inteiro que a série era sobre a Mother, que era o Ted conhecendo ela e tal, mas fomos enganados e manipulados, e na verdade a história era toda sobre a Robin, e como o Ted ainda era apaixonado por ela, e que no final da série a mãe tinha morrido, e que ele queria, na verdade, ir atrás da Robin e queria a aprovação dos filhos pra isso. E eu sei que tem muita gente que não gostou desse final, mas se você reassistir a série, ela foi toda sobre a Robin. Toda. Se ele quisesse falar só sobre a Mother mesmo, como conheceu ela, ele teria falado a partir do casamento. Não precisava ter explicado como conhecer a Robin nos mínimos detalhes, porque ele também não explicou como é que ele conheceu o Barney, não explicou como conheceu o Marshall e não explicou como conheceu a Lily. Eu sei que ele explicou, mas explicou em flashbacks, não explicou na história mesmo, igual ele fez com a Robin, entendeu? Então, se a gente parar pra pensar, a história sempre foi sobre ela. Só que fomos manipulados pra pensar que não fosse. E aí chegou no final, teve todo esse acontecimento que foi um plot twist, uma reviravolta na história que deu todo um novo sentido pra tudo que aconteceu. E um último exemplo agora, que é mais recente pra mim, que é sobre The Good Place. Se você ainda não terminou a primeira temporada e não quiser tomar esse spoiler, pula pra esse tempo aqui. The Good Place é aquela série que, né, The Good Place é como se fosse o céu, as pessoas morrem e vão pro The Good Place, se elas foram boas, se elas foram más, elas vão pro Bad Place, que é um lugar ruim, Good Place, lugar bom. Se a gente acompanha a história de alguns personagens no Good Place e tal, eles tentando se encaixar lá, por causa de algumas coisas que aconteceram e tal, vai passando vários episódios, acontecendo algumas coisas, só que no final da primeira temporada a gente percebe que, na verdade, eles estavam no Bad Place. Tudo aquilo tinha sido feito pra enganar eles e pra torturar psicologicamente, por isso que dava tanta coisa errada que não deveria estar dando, porque eles estão no Good Place. E aquilo foi uma revelação. Caralho, como assim, mano? Aquele é o Bad Place o tempo todo, eles estavam sendo manipulados, nós estávamos sendo manipulados. Então também foi uma reviravolta muito forte, foi um plot twist muito grande nessa primeira temporada. Bom, então esses são exemplos aí, acho que pelo menos um deles você deve ter ouvido, pra poder entender um pouquinho melhor como é que funciona, o que significa esse plot twist. É aquele determinado acontecimento que causa uma reviravolta na história e dá um sentido totalmente diferente a tudo aquilo que a gente já tinha assistido antes. Deu pra entender agora? Eu acho que deu. Se ainda não ficou muito claro, deixa aqui nos comentários pra eu saber, que eu vou tentar explicar com outras palavras. Mas acho que deu pra entender. Agora, se você entendeu, também deixa aqui nos comentários qual que foi o maior plot twist de série que você já viu. Qual que foi o que mais explodiu sua cabeça, que você não acreditou e que mudou tudo aquilo que você tinha assistido. Deixa aqui nos comentários o nome da série e como é que foi esse plot twist, como é que você se sentiu quando assistiu isso. E aproveita pra deixar um gostei aqui no vídeo se você tiver gostado. Não esquece de se inscrever nessa bolinha, se torna um apoiador clicando nesse quadradinho aqui em cima e continua aqui no canal vendo outros vídeos também, que eu vou deixar desse lado aqui. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima e valeu!